Que o Senhor Deus abençoe sua vida. Bem, podem se assentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Bom, eu imagino que a sua sexta-feira foi uma sexta-feira cansativa, como é normal, né? Mas estamos aqui de pé para a glória do Senhor, amém? Vocês estavam de pé agora eu estou de pé, vocês estão sentados para a glória do Senhor. Mas é para a glória de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Você louvou Jesus com alegria aí? Sim? Sim? Eu também. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Rickson, a gente não fechou? Fechamos. Só que aqui hoje a gente vai passar de forma bem rápida, eu não quero me alongar muito hoje, tá bom? Então, eu peço uma atenção especial sua por alguns minutos e eu quero passar com vocês basicamente a base do livro, da carta, né, de 1 Timóteo. Eu quero trazer para vocês aquilo que o apóstolo Paulo quis e tentou fazer com essa carta, com essa escrita ao seu amado filho Timóteo. E olhando bastante, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele deu diversas instruções a Timóteo, certo? Mas o conteúdo principal da carta, meu irmão, é algo que nós devemos nos preocupar diariamente, tá bom? Diariamente, que é a preservação da doutrina cristã correta. Amém? Amém ou não amém? É essa versão mesmo. Preservar o ensino correto da Bíblia vai te ajudar a viver uma fé correta. Amém, meu irmão? Olha, é muito fácil eu chegar para você e falar, olha, é só você fazer isso aqui e vir na igreja tantos dias, orar 8 horas por semana, que tudo vai dar certo na sua vida. Seria fácil, não seria? Seria fácil, mesmo assim a gente ainda ter dificuldade para fazer. Mas o Evangelho, ele, por muito tempo, muitas pessoas tentaram mudar a mensagem do Evangelho. E é nisso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, enquanto Timóteo está numa cidade chamada Éfeso. Todos conhecem Éfeso, né? A gente tem a carta àquela igreja, que é chamada de Efésios, amém? Tem Efésios na sua Bíblia aí? Tem? Tem Efésios aí? Então, essa igreja era a igreja do qual Paulo tinha plantado e deixado Timóteo para poder cuidar dessa igreja, pastorear essa igreja. E o que tem acontecendo aqui, gente? Existia uma estátua muito grande naquela cidade de Éfeso, que era a estátua da deusa Diana. Era uma deusa que era adorada pelos efésios, pelo povo daquela cidade. E lá em Atos, se eu não me engano, é Atos 19 ou Atos 20, o apóstolo Paulo, ele é de certa forma escorraçado daquela cidade, justamente porque a pregação do evangelho estava atrapalhando o comércio daquela cidade. Olha para você ver, porque tudo girava em torno da deusa Diana, tudo girava em torno das estátuas de prata que os cambistas faziam, e os adoradores daquela seita, daquela deusa, compravam na mão desses cambistas esses artefatos, né? E quando Paulo chega com a pregação do evangelho, de certa forma o comércio começa a sentir os efeitos da pregação do evangelho, e então, numa tentativa de frear o prejuízo deles, o apóstolo Paulo foi reprimido de forma muito severa, né? Ele teve que sair daquela cidade fugido justamente pela ira que havia em cima dele por causa da pregação do evangelho. Ou seja, a pregação do evangelho estava mexendo no bolso daquele povo, e aquele povo estava bolado porque o apóstolo Paulo estava mexendo no bolso deles. Era intencional? O apóstolo Paulo queria causar prejuízos àquelas pessoas? Certamente não, meu irmão. Certamente não, mas a pregação do evangelho, ela, de consequência, vai mudar algumas coisas na sua vida. De fato vai mudar. Então vai ter coisa que você vai falar, poxa, eu gostava tanto de fazer isso, mas a Bíblia fala que não pode. Então, você deixa de fazer. Isso gera um prejuízo carnal, vamos falar assim, né? E é justamente o ponto em que o apóstolo Paulo adverte Timóteo. Timóteo, cuidado com os falsos mestres.
Cuidado com falsos ensinos. Uma das heresias que surgiram na época é uma heresia conhecida como gnosticismo. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas o gnosticismo, ele era uma junção da cultura judaica, da religião judaica, com a filosofia grega. E o gnosticismo, uma das pautas dele, um dos pontos centrais dele, era ele menosprezava o corpo, falando que você poderia submeter o seu corpo aos prazeres que ele deseja, porque na verdade o que importa é o seu coração. Você já ouviu isso aí por aqui, né? Já ouviu no Brasil essas falas, né? Então, assim, o gnosticismo, nós estamos, de certa forma, em alguns pontos, no Brasil, vivendo um gnosticismo moderno, em que o que importa é o que o seu coração fala. Não, o que importa é eu estar de paz com Deus na minha alma, e se tiver tudo bem, está tudo bem por mim, e eu posso, meu corpo não vale nada mesmo, então deixa ele curtir o que ele quer curtir. De certa forma, o gnosticismo falava isso. Mas o evangelho não é isso. Jesus morreu, ressuscitou, com o corpo que ele morreu glorificado. Então nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, amém? Você não pode deixar o seu corpo de qualquer forma. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E justamente nessa tentativa de combater essas heresias, o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 4, ele adverte Timóteo acerca desses falsos ensinos, porque falsos ensinos vão levar você a viver uma fé errada. O ensino verdadeiro vai te levar a viver a fé correta. O ensino verdadeiro, quando você passar por alguma tribulação, vai te sustentar. O ensino verdadeiro é a casa firmada na rocha. Quando você aprende o evangelho de Jesus de verdade, você fica inabalável. E é por isso que nós devemos buscar o ensino verdadeiro e reprimir qualquer falso ensino. E é por isso, meu irmão, que nós temos acesso à Bíblia em diversas traduções. Eu falo isso toda sexta-feira. Rickson, sua Bíblia é NVT, ela é diferente da Bíblia do pastor só na tradução. O apóstolo usa a tradução ARC, Almeida e Revista Corrigida. Essa é a nova versão transformadora. Ela é uma versão que, de certa forma, é mais fácil para a gente entender nos nossos dias. Entendeu? Mas é a mesma Bíblia? É. Então nós temos acesso hoje a um conhecimento bíblico de forma muito acessível, muito fácil. Você pode acessar o conhecimento bíblico, justamente isso é uma graça de Deus para nós, para os tempos modernos, para que a gente consiga entender o que a Bíblia está dizendo. E é para te ajudar. É para quando você ouvir alguma besteira, você saber falar, não, peraí, na minha Bíblia não está escrito assim, não. O sentido não é esse. Combater os falsos ensinos é o dever de todo cristão. Assim como o evangelismo é dever de todo cristão, combater heresias também é o dever de todo cristão. E nós temos que estar preparados para isso. O obreiro do Senhor tem que estar preparado a todo tempo. Então você receba essa responsabilidade aí, de combater falsos ensinos e levar pessoas a viver a fé correta em Jesus. Amém ou não amém? Está comigo? Diga amém, irmão, de verdade. Então, como que o apóstolo Paulo se refere aqui ao legalismo e ao gnosticismo e à adoração à deusa Diana que estava naquela cidade, ele direciona a fala a Timóteo dizendo: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então, nos últimos tempos, aí você me pergunta, Rickson, quando que é esses últimos tempos? E os últimos tempos é agora. Agora você fala, Rickson, 10 anos para cá, 20 anos para cá, meu irmão, da subida de Jesus para cá, últimos tempos. 2000 anos, últimos tempos. Ah, está demorando demais. De acordo com a sua percepção de tempo, está demorando. Mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então está tudo tranquilo. Está no tempo, beleza? Está no tempo, irmão, relaxa. Fica tranquilo. Jesus nunca falhou, Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Tá bom? Então, os últimos tempos, alguns se desviarão da fé, que bom que não são todos, dando ouvidos a espíritos enganadores, aos ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Versículo 3. Tais pessoas afirmam que é errado se casar, proíbem que se comam certos alimentos, que Deus criou para ser recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças,
pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Eu não sei se alguém te proibiu já de comer algum alimento, já? Alguém já te proibiu? Aqui na igreja alguém já te proibiu de comer algo? Não? Não? Então aqui certamente está falando de um problema da época. Mas hoje a gente tem situações também que podem nos levar a viver uma fé errada. E aqui o objetivo não é, Rickson, então eu não tenho que me preocupar, porque a Bíblia está falando que é só comer certos tipos de alimentos, só que não é esse o princípio bíblico. O princípio bíblico é: não deixe que ninguém vos engane. Permaneça firme na verdade do Evangelho. Porque a heresia, meu irmão, a heresia geralmente ela não muda de forma de ser apresentada. Ela só muda o conceito dela. E heresia o que é? Tudo aquilo que te leva a viver a fé errada. Amém? Então se eu virar para você hoje e te falar: olha, se você quiser ir para o céu, você tem que comprar um cordeiro, você tem que chegar ali no pátio da igreja ali, levantar um altar, matar o bicho e sacrificar para Deus, e queimar o bicho lá e deixar subir a fumaça para Deus. Se eu te falar isso, eu estou te ensinando heresia, porque isso não te salva. E se eu quiser fazer, porque eu sou um judeu praticante, meu irmão, se você quiser fazer, você pode fazer, só que não vai te salvar e não vai ter efeito nenhum, está entendendo? O que vai te salvar é a fé em Jesus. Eu quero fazer porque eu acho legal. Ué, quem sou eu para te falar que isso não é pecado? Mas não vai ter efeito nenhum, que fique claro. Então, eu condicionar a sua salvação a algo que você tem que fazer, e isso não está na Bíblia, é uma heresia. Eu estou te levando a viver uma fé de forma errada. Beleza? Então, a heresia, ela sempre vem transformada e camuflada de uma novidade excelente, que você escuta e fala: nossa, isso aqui eu nunca ouvi na minha vida. E geralmente uma coisa que você nunca ouviu na sua vida, meu irmão, que é muito absurda, é bom você chegar e conferir na Bíblia se alguém em 2000 anos não teve a percepção que você teve, né? Nós estamos falando de 2000 anos de igreja. Isso não são 2 dias. Talvez a percepção que você está tendo, outras pessoas já tiveram. Muito provável que tenham. Então, se outras pessoas já tiveram, ou é ensino correto, ou é heresia. E se for heresia, você tem que afastar da sua vida. E para isso você tem que estar preparado, amém, irmão? Então, as pessoas lá na época afirmam que é errado se casar. Olha bem, estavam proibindo o matrimônio, proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para ser recebido com ação de graça. É aquela velha fala do apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, que vai falar o seguinte: alguns falam que é errado comer isso, outros falam que é certo. Mas quem come, come para a glória de Deus. E quem não come, também come para a glória de Deus. Ou seja, eu afirmar para você que é pecado comer certos tipos de alimento, eu estou te levando a viver uma vida errada, a sua fé de forma errada. Porque a justiça humana é o quê? Eu vou deixar de comer para eu ser salvo. Isso é a junção entre a nossa fé e o que a gente faz ou deixa de fazer. Então, comer tal coisa é errado, aí você vai deixar de comer para quê? Para ser salvo. Então, se entrou esse a mais além de Jesus, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, amém? Todos estamos na mesma página aqui? Show, que bom. Então, salvação é dada de graça, é pelo Senhor Jesus, é pelo sacrifício de Jesus. Se eu chegar para você e te falar, se você vai ser salvo, se você deixar de comer tal alimento e crer em Jesus, eu estou acrescentando algo a mais no que é o contexto da salvação. E nisso eu erro. Então a fé é Cristo Jesus. Se você come um alimento, você come para a glória de Deus. Se você deixa de comer, você deixa de comer para a glória de Deus. Você está glorificando a Deus da mesma forma. O erro é imputar sobre as pessoas aquela situação, comer ou não, para que elas sejam salvas. Condicionar a salvação da pessoa àquilo. Isso é errado. A nossa salvação, meu irmão, está enraizada em Jesus e somente em Jesus. Amém? Então, versículo 4, porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas tudo é receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração.
Ou seja, o apóstolo Paulo estava combatendo aqui algumas heresias, alguns problemas, não falou de todos, e não vai falar dos problemas que nós temos hoje em dia. O apóstolo Paulo não vai falar, porque ele está se limitando aqui ao tempo que ele vivia. Ele está vivendo na antiguidade. Então não tem como ele falar da teologia, muitas vezes, a teologia do coaching. Teologia do é bom você seguir seu coração, você tem que. O que está no seu coração é o que importa, a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia é insuficiente, isso aí é o que nós temos hoje em dia. Isso aqui a Bíblia ainda estava sendo formada, né? Lembrando que o apóstolo Paulo, escrevendo isso aqui, não tinha um compilado que você tem em mãos hoje. Você tem essa consciência? Consegue ter essa consciência? Consegue entender isso? Sim ou não? Sim? O apóstolo Paulo está escrevendo 1 Timóteo. Primeiro, que ele nem tinha na cabeça que ele ia escrever 1 e 2 Timóteo. Segundo, não tinha um compilado que a gente conhece hoje como Bíblia. Os manuscritos ainda estavam sendo gerados. Nós estamos falando do ato geracional disso aqui. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo 1 Timóteo falando isso. Então, lógico que ele iria se limitar ao tempo que ele estava vivendo. Hoje, nós temos outras estratégias e outros problemas para lidar, e como vamos lidar com isso. Então, de fato, o princípio que nós temos que pegar. Qual o princípio? Nós devemos nos comprometer ao ensino correto da Escritura. Certamente, meu irmão, você não vai receber uma palavra diferente que já foi dada a líderes e pessoas fiéis a Deus que vieram antes de você. Nós não vamos ser descobridores da pólvora, infelizmente. Seria tão bom, né? A gente ser precursor da igreja, que coisa linda. Viver na igreja primitiva, como Lucas, que foi um historiador que escreveu o Evangelho, escreveu Atos. Como o próprio apóstolo Paulo, viver com Paulo, caminhar com Paulo. Já pensou se essa carta fosse aqui 1 Rickson? Que coisa linda. Nossa, eu me senti maravilhado. Nossa Deus, olha, coisa linda. 1 Rickson, Rickson, filho, faz isso. Né? Infelizmente, meu irmão, nós somos sequência de algo que já existiu. Nós estamos dando sequência a uma história que já começou a ser contada desde a criação do mundo. Então, certamente você não vai descobrir a pólvora. Hoje você pode sim ter o entendimento acerca da Bíblia, mas você não vai descobrir a pólvora, você não vai achar um negócio absurdo que ninguém nunca achou na sua vida, ninguém nunca achou na vida. Amém? Então, fica tranquilo, vive a fé, compartilha o que lhe foi ensinado. Isso o apóstolo Paulo fala com Timóteo. Timóteo, você já aprendeu aí da sua avó e da sua mãe, é Lloyd, a mãe, se eu não me engano, a avó, Eunice, Lloyd e Eunice. Timóteo foi ensinado pela mãe e pela avó dele. Então, assim, até mesmo para Timóteo, ele não tinha que inventar nada do zero, não, meu irmão. Timóteo não estava inventando nada do zero na fé dele, não. Bota em prática o que você aprendeu da sua mãe e da sua avó. Ou seja, não tem nada novo. Já nesse tempo que esse povo está vendo, eles já tinham a palavra de Deus e a revelação da salvação em Jesus. Então, eles estavam vivendo o início da igreja, mas não estavam plantando um negócio absurdo. E aí chega essa vontade de ter o novo, chegam pessoas hoje em dia, no século 21, mudando a Bíblia totalmente. Falando, a Bíblia não é a palavra de Deus. Como não? É a palavra de Deus, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Você sabe por que é? Sabe? Porque nós estamos vendo um relato de pessoas que andaram com Jesus. Isso é um relato histórico. Pessoas que viram Jesus, pessoas que conversaram com pessoas que andaram com Jesus. É por isso que ela é confiável, é por isso que ela é a palavra de Deus, porque a nossa fé está em Cristo. Então você pega Mateus, discípulo, Marcos, foi um menino que acompanhou o ministério de Jesus, foi um menino que andou com o apóstolo Paulo. Lucas foi um historiador, conversou com a mãe de Jesus, conversou com as pessoas que estavam ao redor de Jesus, e não só isso, ele também andou com o apóstolo Paulo. João, o discípulo amado. Aí você começa Atos, Lucas de novo. Aí começa as cartas de Paulo. Hebreus a gente não sabe quem escreveu. Judas, Tadeu, o apóstolo. Apocalipse, Paulo. 1ª, 2ª, Pedro. 1ª, 2ª, 3ª, João. E as cartas de Paulo. São pessoas que andaram com Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí as pessoas, não é. Meu irmão, o Antigo Testamento é a Bíblia hebraica que Jesus usou para pregar. Aí chega uma pessoa no pleno século 21, querendo pregar
uma coisa absurda e bonita e maravilhosa. A Bíblia não é a palavra de Deus, porque a Bíblia não me ensina a amar o pecador. Quem te falou, meu irmão? Jesus morreu na cruz, como é que a Bíblia não ensina a amar o pecador? Se o enredo da Bíblia aponta para o perdão do pecador. E existem pastores que falam isso hoje. A Bíblia não me ensina a amar aquela pessoa que está no pecado da homossexualidade. Como não, meu irmão? Como que não te ensina a amar? Como que não te ensina a orar por essa pessoa? Como que não te ensina a pregar por essa pessoa, se Jesus veio para os doentes? Então, na tentativa de pregar algo absurdo demais, as pessoas se perdem nas heresias incontáveis, sejam elas as heresias liberais, as heresias coaching, que seja. Mas por que temos que tomar cuidado? Porque se aproximar de heresias é se afastar do ensino verdadeiro. Se aproximar de heresias é se afastar de Cristo. Às vezes a palavra te deixa feliz, meu irmão, mas é melhor para você chegar aqui e ouvir uma palavra dura do que ouvir doces palavras que te levam para o inferno. Então prefira ouvir o apóstolo Rogério pregando, bravo, né? Do que ouvir uma pessoa falando bonitinho para você na internet, meu irmão. Bajulando. Você quer o quê? Você quer ser bajulado? Vamos juntar todo mundo e te bajular. Ô, meu amigo, não faz assim não. Vamos juntar um tanto de gente que tem aqui hoje. A gente pode juntar e te bajular aí, tranquilo. Aí. Mas prefira um ensino duro que te coloque no caminho do que doces palavras que te levam para o inferno. Porque nessa, muitos vão seguir, alguns vão seguir. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala: nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Desviar da fé é isso, apostatar da fé, sair do curso, sair de onde você tem que andar, se desviar da fé. E a Bíblia também vai falar, né, o próprio Jesus vai falar que apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. E são poucos que vão andar nesse caminho. Apertada é a porta e poucos há que a encontrem. Existem poucas pessoas que encontram esse caminho, porque de fato o caminho, a porta larga e o caminho aberto, e o caminho largo, ele é mais fácil para você andar. Mas o caminho que te conduz à salvação, ele é apertado e a porta é estreita. Você tem que se esforçar, você tem que matar a sua carne, você tem que viver na fé correta. Então, versículo 6, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo: se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Portanto, para ser um bom servo de Cristo, é necessário que ensinemos a verdade do Evangelho. E é nisso que o apóstolo Paulo está batendo na tecla. O objetivo dessa carta, além de instruir Timóteo acerca do dia a dia da igreja, que vai falar do episcopado, vai falar sobre a ação das mulheres na igreja primitiva, vai falar da liderança de Timóteo, vai falar na conduta adequada, vai falar na honra aos mais velhos, e no final, honra aos senhores, devoção, contentamento, vai falar sobre diversas coisas. O cerne dessa mensagem é preservar o ensino da Bíblia, preservar a Escritura. O que essas pessoas tinham como Escritura no passado era isso. Eles reconheciam todas as cartas paulinas como Escritura sagrada. Então, se você perguntar o que a igreja primitiva utilizava no seu dia a dia, era isso aqui. Nós estamos falando de uma mensagem que está sendo compartilhada há 1.900 anos, meus irmãos. 1.900 anos sendo compartilhado isso nas igrejas. E o objetivo é justamente preservar o ensino correto, preservar a fé correta. Em diversos pontos, lá em 2 Timóteo, nós vamos ver o apóstolo Paulo utilizar: olha, muitos estão se afastando, tem alguns irmãos que eram próximos, se afastaram, se perderam. Tu, porém, Timóteo, permanece fiel, permanece firme, guarda o que lhe foi ensinado, viva o evangelho de verdade.
Eles se afastaram, Timóteo, você não se afaste. Esse era o convite do apóstolo Paulo, não se afaste da verdade. E isso é para você, meu irmão. Não se afaste da verdade, ainda que ela machuque você. Ainda que a palavra de Deus possa vir como uma espada, que não só perfura a nossa atividade carnal, que é a faca de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, ela não é só apta para mudar o nosso andar natural, mudar a sua carne, como ela também é apta para mudar os seus pensamentos. E muitas vezes a guerra que você vai travar na sua cabeça, ela é maior do que a guerra que você trava no seu corpo físico, porque a palavra de Deus tem esse efeito. Ela vai e ela fura, ela perfura, ela é uma espada de dois gumes. Mas sempre que a palavra de Deus te confrontar, não se sinta mal, porque se existe o confronto é porque você se preocupa em viver a fé correta. E se você se preocupa em viver a fé correta é porque o Espírito Santo habita em você. Se você tem a consciência do que é certo e do que é errado, se você está vivendo, às vezes você errou alguma coisa hoje, e você sabe que você errou, esse conhecimento do saber que é errado e a vontade do arrependimento é onde reside o Espírito Santo. E parabéns se você tem. Glória a Deus por sua vida. Se você busca acertar, é a presença do Espírito Santo em você, é um bom sinal. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Essa é a base para que nós vivamos a nossa vida evangelística, para que a gente viva o nosso chamado em Jesus. Muitas vezes você pode estar aí no banco, você nunca subiu aqui para pregar, você nunca subiu para tocar nenhum instrumento, e você está se perguntando qual que é meu chamado. Seu chamado é ser um servo fiel de Jesus, apresentando às pessoas o evangelho verdadeiro. E você não precisa de um palanque para fazer isso. Você não precisa de um microfone para fazer isso. Você não precisa. O ambiente da sua família já é um ambiente para você interferir e falar da mensagem salvadora do evangelho. Onde você vive já é o local onde você pode invocar o nome de Jesus e pregar Jesus para aquelas pessoas. Então, para ser um bom servo de Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Versículo 7, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O contrário de se exercitar na devoção é não perder tempo discutindo coisa inútil. O que é esse crendices e mitos profanos e crendices absurdas, né? O que Paulo está se referindo aqui? Certamente as ideias de genealogias intermináveis e, enfim, coisas do ensino tanto judaico como também do gnosticismo, que incorporavam um pouco desse ensino judaico. Então, não perca tempo com isso, Timóteo. Ao contrário disso, exercite-se na devoção. E aqui o apóstolo Paulo compara, né? O exercício físico ele tem algum valor, mas exercitar na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas, Timóteo, e insista nelas. Ou seja, meu irmão, é um ensino, esse ensino que você precisa conduzir, as pessoas que você vive, os seus irmãos de igreja e a sua vida, a sua família. Esse ensino é um ensino que você tem que ensinar, olha bem, e insistir em ensinar. O evangelismo dura a sua vida inteira. Quando que você vai ter que parar de evangelizar? Quando você morrer. Beleza? No céu não vai ter evangelismo, irmão. Nós já vamos estar evangelizados lá. Não vai ter evangelismo. Evangelismo é o quê? É propagação de boas novas, porque é isso que evangelho quer dizer. Evangelho quer dizer boa notícia. Boa notícia. Então, evangelho, para evangelizar, você vai evangelizar alguém no céu? Não, então a hora é agora. É agora que você tem que assumir a sua identidade de evangelista. Talvez não é o seu chamado ser um evangelista, mas você tem a missão pessoal de evangelizar as pessoas. Porque isso é para todo cristão. Todo cristão que é cristão é um cristão evangelista, que fala da sua fé, exemplifica a sua fé e vive a sua fé para que outros sejam salvos também.
Esse é o papel do cristão. Ensine e insista constantemente, diariamente, sem cessar. E eu sei que você, meu irmão, você só vai falar de algo se você realmente acreditar naquilo. Então, de certa forma, o apóstolo Paulo está convidando Timóteo aqui a acreditar na mensagem do Evangelho. Timóteo, acredite nessa mensagem, ensine ela e insista em ensinar. Insista com as pessoas, fale da palavra de Deus, fale da pregação do Evangelho, fale da boa notícia. Insista porque você acredita. Você só vai falar daquilo que você acredita, meu irmão. Você vai falar do que você acredita. Se você pegar um chefe de uma empresa, o chefe de uma empresa, certamente, ele vai acreditar no negócio dele, e ele vai tentar colocar aquele negócio dele para funcionar, para dar lucro, para crescer. Isso é um sinal que ele acredita no que ele está fazendo. Esse é o papel de um chefe da empresa. Agora, o papel do embaixador de Cristo na terra, qual que tem que ser? Eu acredito na mensagem que veio até mim, que me salvou, e agora é meu papel propagar essa mensagem, insistir em propagar, porque eu acredito nela. Então, de fato, se você não está vivendo o evangelismo diário na sua vida, você provavelmente está perdendo a esperança na volta de Cristo. Porque ter esperança na volta de Cristo é ter uma vida ativa no evangelismo. E isso ser uma constante, um hábito diário. Falar de Jesus tem que ser um hábito diário. Você não precisa estar com a Bíblia na mão, meu irmão. Você não precisa parar as pessoas como nós estamos parados aqui. Você fala de Jesus vivendo. Você fala de Jesus conversando um a um. Isso é evangelizar. Mas que nunca apague a chama do evangelismo em seu coração. Porque certamente o dia que ela apagar, você vai perder sua esperança. E você vai desviar da sua fé. Então, possivelmente, os desânimos que você pode vir a ter nos seus dias só podem ser afastados quando você se aproximar da mensagem do Evangelho, porque é nela que o crente é nutrido, é nas boas novas, é no ensino que você aprende diariamente aqui. É assim que você vai se nutrir, é assim que você vai renovar as esperanças em seu coração, é se aproximando de Deus. Se afastar de Jesus, meu irmão, é um erro gravíssimo que as pessoas cometem. Você não pode, crente, você não pode se afastar de Cristo, porque no dia que você se afastar, você vai apostatar da fé. Então o crente é diário, todos os dias, sempre, constante, falando e vivendo Jesus, sem apartar do amor ao próximo. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, a queixa de Jesus contra essa igreja não é que ela estava ensinando algo errado, não era que ela estava vivendo numa igreja, a igreja estava bagunçada, não. A queixa de Jesus acerca da igreja de Éfeso era que, olha, vocês estão vivendo tudo bonitinho, Éfeso, está tudo legal, mas tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. E deixar o primeiro amor é justamente pregar a palavra sem o amor pelo próximo. E o amor pelo próximo é o que move a gente a falar de Jesus. A palavra evangelho não é que ela parece que é boa notícia, não. A separação dela, ela literalmente quer dizer boa nova. O que você faz com a boa notícia, meu irmão? Se eu chegar para você e falar, olha, acabei de ficar sabendo aqui, o governo vai depositar R$1 milhão na conta de todo mundo que está aqui dentro da igreja hoje. O que você vai falar? Rapaz, vou chamar mais gente para vir para dentro dessa igreja. Olha, eu conheço alguém que está precisando de R$1 milhão. É só para quem estiver aqui dentro, gente. Só para quem estiver aqui dentro, até 9 horas da noite, vai receber R$1 milhão na conta. Você, meu Deus, vou ficar em êxtase. Mas vocês não podem pegar o celular. Eu aposto que tem gente que sai correndo, vai lá chamar outra pessoa para vir para aqui para dentro. Aposto. E aí, quando a gente fala da boa notícia do Evangelho, geralmente a gente sai daqui desanimado. Eu tenho uma responsabilidade,
agora eu tenho que falar de Jesus para os outros. Meu irmão, R$1 milhão não se compara, não se compara ao que está esperando por mim e por você, não se compara. Então o mesmo ímpeto que você tem que se levantar dessa cadeira para ir buscar alguém para ganhar R$1 milhão aqui dentro dessa igreja, é o mesmo ímpeto que você tem que falar assim: meu Deus, em Jesus existe salvação disponível para as pessoas, e eu amo tanto o meu próximo, que eu vou exercitar diariamente na minha vida o evangelismo, para que ele também seja salvo. O evangelismo é um exercício de amor ao próximo, porque é compartilhar uma boa nova com alguém que precisa. E o apóstolo Paulo, ele está insistindo nisso. Timóteo, preserve-se fiel ao ensino correto, evangelize as pessoas, ensine essas coisas, insista, porque se você fizer isso, você vai ser um bom discípulo de Cristo, nutrido pela mensagem do evangelho. Isso que movia a vida do cara, isso que movia Timóteo, fazer essas coisas movia, tudo que ele fazia era por causa disso. O apóstolo Paulo, da mesma forma, o apóstolo Paulo trabalhava como eu e você, irmão. O apóstolo Paulo fazia tenda, e ele trabalhava para bancar o ministério dele, porque a igreja estava no início e não tinha muita gente, não tinha muita adesão, então ele não queria ser um peso para a igreja. O que ele fez? Ele trabalhou com Priscila e Áquila lá em Corinto. O apóstolo Paulo trabalha para bancar o seu ministério. Então o seu trabalho não pode ser um empecilho para você evangelizar as pessoas e viver a sua fé. O seu trabalho não pode ser um empecilho para você participar do partir do pão dentro da igreja. O seu trabalho não pode ser um empecilho para você orar e ler a Bíblia e buscar a presença de Deus. Não pode. Porque o apóstolo Paulo também trabalhava, e era um trabalho braçal. Fazer tenda, braçal. Certamente ele ficava cansado, certamente ele... E não só isso, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne era uma doença, era um problema que deixava ele fraco, e existem alguns estudiosos que vão falar que deixava ele cego, e é por isso que muitas cartas que ele escreve, é ele mais uma pessoa escrevendo, porque ele já estava perdendo e tendo deficiência em sua visão por causa desse espinho na carne. Timóteo, do mesmo jeito, ele tinha um problema, ele era fraco, e aí o apóstolo Paulo recomenda que ele bebe um pouco de vinho também para o seu estômago, porque por causa das suas constantes enfermidades. Então talvez o amado Timóteo, ele tinha ali algum problema de intestino, de estômago, algum problema gastrointestinal, era um cara doente. Aí a gente está com saúde aqui, meu irmão, e olha para esses caras e fala: não, eles são super-heróis. Não é não. Talvez eles tinham uma condição de saúde e acesso à saúde muito pior que você. Eles não tinham uma Unimed, um SUS, não tinha acesso à saúde. O apóstolo Paulo viajava, as suas viagens missionárias, com o espinho na carne, com esse problema, com doença, e mesmo assim ele não desistia, mesmo assim ele continuava. Aí a gente questiona: o que será que Paulo viu no caminho de Damasco que fez ele mudar de ideia, de perseguir cristão para começar a seguir Jesus e viver uma vida enferma pregando e falando para os outros? Por isso que isso chegou para nós, meu irmão. Por isso você está com isso aí na mão. Por isso você está com 1 Timóteo na mão aí, é porque o cara realmente, ele foi um ponto fora da curva. É louvável o que ele fez, porque ele realmente se esforçou e carregou em si as marcas de Cristo. E ainda que o corpo dele devia falar: fica deitado, fica em casa, não vai na igreja, não vai para lá não, para que você vai viajar, para que você vai entrar num barco e ir para outro canto, você vai sofrer um naufrágio, vai cair no naufrágio, vai cair numa ilha, vai ser picado por uma cobra, para que você faz essas coisas? Por amor a Cristo. Isso é suficiente. Se para você evangelizar em alguma cidade pequena aqui, meu irmão, senta dentro do seu carro, senta dentro de um ônibus, você tem acesso, você pode chegar lá, você pode evangelizar de forma muito mais fácil. O cara tinha que sair andando. A gente tende a colocar dificuldade onde não tem, meu irmão, porque pode ser que a gente esteja desanimado mesmo. Pode ser que o tempo, os 2000 anos, estão sendo penosos demais para cada um de vocês. Esperar pela volta de Jesus talvez esteja sendo penoso demais.
Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Se Ele falou que Ele vai vir, Ele vai vir. Isso é motivo para a nossa esperança ser renovada. E eu preciso dessa renovação. Você precisa dessa renovação. Os cristãos da antiguidade precisavam dessa renovação. Já tinha 70 anos que Jesus estava ascendido aos céus, e o povo estava começando a igreja e fechando a Bíblia. Começando, não, aqui, ó, essa é a palavra de Deus. Nessa época aqui, 65 anos, tinha 30 anos que Jesus tinha morrido, o povo já estava, olha, Jesus, pelo amor de Deus, que dia que o senhor volta? Já passou 30 anos, agora já passou 30. Então você se engana se você acha que você não precisa viver aos pés de Jesus e clamando a Ele pelo renovo. Para nós é muito tempo, mas para Ele não, está tudo no controle dEle, no tempo dEle. Se a gente crer nisso, a gente precisa descansar nisso. Você precisa descansar nisso. Nós não podemos murmurar contra Deus. E aí, versículo 12 vai falar: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem, porque você é novo, seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. É o que nós estamos fazendo aqui. O ofício que Timóteo recebe é o ofício que eu recebi, enquanto pastor. É o ofício que os pastores aqui receberam. Dedique-se à leitura pública das Escrituras. Nós estamos lendo as Escrituras em público. Ao encorajamento, eu estou te encorajando, eu acho. E ao ensino, que é te ensinar o que a Bíblia fala. Resumindo, é o que nós vivemos hoje. Já estava presente lá. Percebe que é uma continuidade? Nós não estamos fazendo nada novo. Mas existe renovo, porque a cada dia a palavra do Senhor se renova em nosso coração, a esperança se renova, é isso que nos mantém de pé. É a esperança da ressurreição dos mortos, da volta de Jesus. E no versículo 14, não descuide do dom de Deus que você recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram a mão sobre você. Dedique-se total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e os ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Então você percebe que não só o ensino, mas viver corretamente o que eu ensino para que outros também se salvem. É uma forma de amar o próximo e de viver na fidelidade com Deus. Como que você é fiel a Deus? Você ensina a verdade e vive a verdade. Como auxiliar, como amar o próximo? Ensine a verdade, encoraje as pessoas, leia a Escritura, viva a sua fé, não seja hipócrita, viva o que você pregue o que você viva, e certamente você vai se salvar e salvar aqueles que te escutam. Essa é a base dessa carta. É Timóteo recebendo esse renovo do apóstolo Paulo. E no versículo 14, não descuide do dom de Deus que há em ti. Não descuide, porque o dom principal que nós recebemos, meu irmão, é a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo em mim vai muito além da minha capacidade de pregar. Se eu tenho capacidade de pregar, eu poderia colocar outra pessoa aqui em cima para falar, e poderia ser que essa pessoa, mesmo que você tenha vida com Deus, ia chegar aqui e ia falar palavras tão bonitas que você ia sair daqui chorando. Mas como é que você está chorando com o fulano pegando? Ele nem é crente. Ele nem tem vida com Deus. Às vezes ele tem uma capacidade na oratória, uma retórica boa, ele consegue falar bem em público, e aí ele consegue te convencer, e ele toca seu coração, ele sabe gatilhos mentais. Eu poderia colocar uma pessoa aqui para te fazer chorar. Então o dom, ele está muito acima do ofício. Meu ofício, pregar a palavra, o dom que há em mim, a presença do Espírito Santo, e dela nós nunca podemos nos afastar, porque se amanhã eu não conseguir pregar mais, se amanhã eu perder a minha voz, ou se amanhã eu não ter um ambiente como esse de liberdade para poder pregar, a minha fé permanece igual. Porque o meu dom, ele não é manifesto somente no meu ofício, mas na minha devoção diária, no meu dia a dia. Quem é você se tudo que você faz na igreja hoje for tirar de você? Quem que você vai ser?
que você vai fazer? E a resposta ela vai estar ligada a se você está vivendo a sua fé corretamente ou não. Eu conheço muitas pessoas que mudaram de cidade e se desviaram da fé. Por que desviou? Porque talvez estivesse tão envolvido com os afazeres e ofícios dentro de uma igreja que não se atentou à devoção. Então, se afastar de Jesus, na verdade já estava afastado. Foi só uma consequência de mudar, de sair do ambiente que ele vivia. Então, que você não seja assim. Não descuide do dom de Deus, que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram a mão sobre você. Seja exemplo na prática, seja exemplo no amor, na fé, na conduta, seja exemplo em tudo. Porque dessa forma, sim, você vai ser um discípulo amado de Deus e fiel a Deus. Amém? É uma responsabilidade grande. Não sei se você está preparado. Mas mesmo se você não estiver preparado, você vai falar assim: Deus, quando sou fraco é aí que sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Deus, eu não consigo. É aí mesmo que Deus quer mesmo. Deus quer esse. Deus, eu não sei fazer, não sei como. Como que eu vou fazer isso? Que bom que você não sabe. Porque é quando somos fracos, é que somos fortes. Quando não conseguimos, é que vamos conseguir. Entendeu? É quando o nosso braço não consegue alcançar, que o braço de Deus vai lá e alcança. Essa é a fé do Evangelho. Essa é a boa notícia. O principal, meu irmão, que era o seu pecado ser perdoado, Deus já fez. Esse era o principal. O que vem agora é lucro, meu irmão. Sua caminhada com Deus começa já da melhor forma. Já começa boa para terminar. Né? Já pensou você se converter e daqui um dia você ser arrebatado no céu? Já pensou? Igual Elias. Meu sonho, logo quando eu converti, eu lia, né, sobre Elias, eu ficava, nossa, deve ser muito massa. Pensou você subir numa carruagem, tem uns 4 cavalos pegando fogo assim, a carruagem está pegando fogo, você sobe, você, rapaz, o trem voa mesmo. Ficava imaginando, deve ser muito legal. Já pensou você ir ao encontro de Deus? Nossa, lindo. A nossa caminhada cristã, ela poderia se resumir a isso, né? Converteu, entrou numa carruagem de fogo, subiu para o céu, foi salvo, olha que lindo. Aí Jesus chega lá em João 17, as pessoas achando, nossa, e agora Jesus vai vir e vai falar: eis que dou poder para você, para combater o exército de Roma, para quebrar o jugo da Grécia. Vocês aí, ó, discípulos, vocês vão pegar as espadas, vão virar Megazord, e vai sair aí dizimando os romanos e os gregos. Aí o que aconteceu? Septuaginta. O que é Septuaginta? O Antigo Testamento todo foi traduzido para o grego. Isso para o judeu não é aceitável não, irmão. Porque o judeu é preservar a língua, é o aramaico. Você tem que falar aramaico. Não adianta chegar falando grego aqui. Aí no início da igreja tinha essa briga. Os que falavam em grego, os que não falavam. Aí as pessoas acham, não, vocês vão ser livres agora da cultura grega. Agora vocês vão receber poder para poder dizimar da terra o poder de Roma, o poder de César. Aí Jesus fala o quê? Pai, não peço que os tire do mundo, apenas livre-os do mal. Nossa. E aí, meu irmão, você vai viver no mundo até a volta de Jesus, ou até você falecer. Você vai viver no mundo. E não vai ter jeito. Seria bom subir numa carruagem de fogo, mas eu acho que não vai acontecer. Deus pode? Mas Ele quer? Não. Tem diferença, né? Tem a diferença entre o que Deus pode tudo, mas nem tudo que Ele pode, Ele quer. Amém? Que você guarde essas palavras em seu coração e viva a fé correta. Não deixe que ninguém roube de você a coroa. Viva o seu cristianismo sem se preocupar, meu irmão, que você está no mundo. Você pode estar num ambiente que a tendência é te corromper, mas se o Espírito Santo te selou, você que vai influenciar as pessoas lá dentro e não vai ser influenciado. Amém? Foi assim comigo. Logo quando eu me converti, eu fui
numa resenha, eu contei isso para os adolescentes esse domingo. Eu fui numa resenha com a minha atual esposa, na época namorada, né? A gente saiu da igreja e aí estava tendo uma resenha de uns amigos meus, amigos da época de escola, e nós fomos lá, e nós chegamos lá, e assim, você percebe que você vivia num ambiente muito complicado, quando você se afasta desse ambiente, e do nada você chega e olha, você fala, nossa, eu fazia isso aqui, eu vivi isso aqui. E era uma festa de dentro de casa e tal. Nós chegamos, cumprimentei, tinha algumas bebidas em cima da mesa, eu sentei assim, quando eu sentei, todos pararam tudo que estava fazendo, abaixaram a música, começaram a olhar para mim, ficou olhando assim. E aí, velho? E aí, bom? Bom demais. Aí eles ficaram olhando para mim, e eu falei assim, o que será que está acontecendo? Eu cheguei, abaixou a música, todo mundo parou de beber, todo mundo fez uma roda ao meu redor e ficou conversando comigo, olhando para mim, esperando eu falar alguma coisa. Aí foi o dia que eu entendi que eu não estava mais sendo influenciado por aquele ambiente. Na verdade, eu influenciava naquele ambiente. É claro que eu não continuei indo nas festas deles, né? Óbvio, né? Óbvio que não. Foi só aquela vez que eu fui porque me chamaram. Vem cá, amor, você está sumido demais. É que eu estou crente agora, irmão. Não tem jeito de eu ficar nesses lugares mais. Mas fui para essa resenha desses amigos meus, comi um churrasquinho lá, fiquei umas meia hora e nós fomos embora. Tinham alguns outros dois chaminés, vou falar assim, chaminés, né? Estavam lá no cigarrinho, felizes da vida, né? Nem chegaram perto. Por quê? Não, Rickson agora é crente, não pode mais. Você entendeu o nível de diferença que causa uma pessoa que se converte de verdade? Ela muda o ambiente que ela está. Então, se às vezes os adolescentes aí, você está na sua escola, você não é respeitado na sua fé, no momento que você se posicionar, firme, as pessoas vão olhar para você diferente. Vai olhar e falar, não, Hannah ali eu não vou falar muita coisa com ela, porque Gabi ali eu não vou falar, porque Gabi é crente. Deixa elas quietas no canto. E está tudo bem, irmão. Eu falei isso para os adolescentes, olha, se vocês não se encaixarem no ambiente da escola de vocês, é um bom sinal, porque geralmente o ambiente de escola ele é muito complicado. Eu já vivi na escola moderna, eu sei como é que é. Se você não se encaixar, está tudo bem. Eu fiz eles olharem para o lado, olha aí, tem 10 pessoas aqui, você se encaixa aqui, está tudo certo. Vai viver sua fé em Jesus aqui. Aqui estão suas amizades verdadeiras. Amém? Então você foi chamado, bem que você não é adolescente mais, mas você foi chamado para influenciar. Você não foi chamado para ser influenciado, para se dobrar às vontades do mundo, mas sim se dobrar às vontades da Bíblia. Então tudo que fugir da Bíblia, você foge de lá também. Beleza?